Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. É uma honra e uma alegria para mim estar aqui hoje, mais um episódio, mais um vídeo a serviço da sua evolução e expansão. Eu tô aqui hoje para fazer um vídeo complementar ao nosso vídeo da semana passada, que teve bastante interação, eu recebi várias perguntas, inclusive no WhatsApp, e eu até, olha só, para introduzir, né? Caso você tenha começado por esse vídeo aqui, muito prazer, eu sou a Amanda Vancetti, mentora, terapeuta e professora de autoconhecimento, e é uma honra para mim estar aqui a serviço do bem maior. No vídeo da semana passada, a gente conversou os principais métodos, formas que existem de você se proteger energeticamente e também de você limpar o seu campo energético. Além disso, a gente conversou muito sobre a autorresponsabilidade que você tem com o seu campo. Por mais que a gente tenha, assim, religiões, ferramentas, terapias e outras pessoas que podem, sim, estar a serviço e contribuir com o nosso desenvolvimento, é importante a gente ressaltar a nossa autorresponsabilidade, o nosso compromisso e o nosso protagonismo nas nossas conexões e naquilo que a gente cria na nossa jornada. Esse é um canal de autoconhecimento e de expansão e aqui eu sempre vou instigar e reforçar que você precisa ser responsável com aquilo que você cria e que se você precisa delegar o seu poder na mão de alguém, de alguma ferramenta, de um mentor, de um terapeuta, tem alguma coisa de errado. Eu só vou dar certo se eu conseguir aquela ligação com aquela pessoa. Eu só vou conseguir aquilo que eu quero depois que eu tiver aquele atendimento. Eu só vou ter sucesso e ser protegido por Deus se eu for todo domingo na missa sem falhar. Se eu fizer meu devocional. A verdade é que esse conceito condicionado de eu só serei protegido, eu só tô com a minha energia boa e eu só vou receber as bênçãos que eu quero se eu for perfeito, se eu não errar, se eu continuar com o meu comprometimento, se eu ir sempre na igreja, no centro espírita, no centro de Umbanda. Isso é uma grande armadilha que te fizeram acreditar, principalmente para quê? Para que mais uma vez você delegue o seu poder na mão do outro, para que mais uma vez você crie condições e problemas, desafios na sua relação com Deus, com o todo, com a fonte. Eu sei que esse é um conteúdo muito complexo e eu preciso tomar muito cuidado aqui. Eu peço que você mesmo faça o seu filtro aí do outro lado, para que quando você escute essas palavras, você busque dentro do seu ser aquilo que ressoa e conecta com a verdade do seu coração. Eu já falei isso em outros vídeos e eu reforço aqui. Eu não tô aqui para ser dona da verdade, para te dar o caminho pronto, para resolver todos os seus problemas. Eu tô aqui para te ajudar a pensar, para que você encontre a forma mais assertiva e mais adequada para o seu ser. A forma como você se sente mais conectado. Na semana passada eu trouxe várias informações, tanto de sentimento, de padrão de comportamento, de crenças, todas as informações que inclusive nos afetam e prejudicam a gente de se sentir poderoso e a gente de se sentir conectado com Deus. Mas hoje eu vou trazer outras informações complementares ao nosso vídeo da semana passada que também podem expandir cada vez mais. Eu comentei sobre o filtro de sal grosso, que é algo que eu uso muito, e eu deixei esse aqui secar mais para que vocês vissem como que ele fica, ó. Tá vendo? Semana passada não tinha essas crossas aqui ao redor, lembra? E é isso que acontece quando tá na hora de trocar. Ele fica assim, ó. Percebe? Ó, um dedinho de sal, 2 de água. E aí você vai trocar quando ele estiver nesse estado. O que aconteceu aqui, né? Energeticamente falando. Houveram energias, desafios e pode sim estar associado única e exclusivamente ao meu campo, a forma como eu me senti, mas também informações que outras pessoas emanaram de mim. E aí a gente já começa na introdução respondendo a primeira pergunta que eu recebi, que foi a Amanda. Quando eu quero ou limpar o campo de outra pessoa ou proteger outra pessoa, que é meu filho, meu esposo, minha família, meus pais, como que eu faço? A primeira informação que a gente tem que se lembrar é que quando a gente está envolvendo e trabalhando no campo de outra pessoa, a primeira e o pré-requisito é livre-arbítrio. Essa pessoa me pediu ajuda. Essa pessoa quer que eu faça isso por ela. Por quê, gente? Por que eu trago isso aqui? Eu até vou deixar depois no card os vídeos onde eu falo sobre ajuda. Tem o parte 1 e o parte 2 que são sensacionais. Mas por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes a gente quer ajudar alguém que não nos pediu ajuda. A gente quer salvar alguém, proteger alguém que não quer ser salvo, que não quer ser protegido.
E eu não sei se vocês já escutaram, mas a gente não consegue ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. A gente não consegue proteger a pessoa que não quer ser protegida, porque percebe? Se a pessoa tá se colocando em situações ruins, se alimentando mal, falando mal dos outros, frequentando ambientes venenosos, fazendo fofoca, ela continua consumindo um monte de energia negativa, adianta você todo dia, toda semana, toda vez que a pessoa te pede ajuda, você tá lá disponível, oferecendo cuidado, carinho, afeto, amor. E a pessoa, de novo, depois saiu da conversa com você, saiu da sua bênção, saiu da sua limpeza e proteção, ela volta para os mesmos ambientes que adoeceram ela, para toda aquela energia negativa que ela já sabe que faz mal. Tem esses dois lados, tá? O primeiro lado é a pessoa, ela me pediu ajuda e ela tá querendo mudar, mas ela ainda não tem força sozinha. Isso é um cenário. E o outro cenário é quando a pessoa já sabe o que precisa fazer e ainda assim, não mais porque ela não consegue, mas por falta realmente de uma força interna, falta de bancar o preço, de assumir a sua responsabilidade, os seus compromissos com a sua jornada e a sua energia, ela continua repetindo aquele padrão. O que muda? Primeira pergunta sempre básica. Me pediu ajuda? Ok, me pediu ajuda, eu faço aquilo que está ao meu alcance. Eu posso mandar uma oração, eu posso incluir nas minhas orações, eu posso fazer um processo diferente, eu posso indicar para algum profissional que eu sei, por exemplo, a moça que me benze, a terapeuta que me atende. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é, a pessoa me pediu ajuda, eu tô bem para ajudar? Quando a gente está trabalhando, principalmente na dinâmica com o outro, né? Que foi a pergunta que eu recebi, inclusive o que eu respondi, né, para a pessoa que me perguntou. A gente precisa ter consciência de que eu só sou responsável pelo meu campo. Eu só sou responsável pela minha energia. Eu só sou responsável pelo meu livre-arbítrio. Eu querer proteger, limpar e cuidar do outro é a mesma coisa que eu querer ir no banheiro para a pessoa. É a mesma coisa que eu querer me alimentar bem pela pessoa. É a mesma coisa que eu querer treinar pela pessoa. Por mais que eu faça isso para aquela pessoa, quem vai colher os frutos dessa energia sou eu e não o outro. Então, para que o outro também colha esses frutos, o que ele precisa? Fazer as escolhas alinhadas e coerentes com aquilo que ele deseja criar. Então, tá bom, Amanda, a pessoa me pediu ajuda, eu tô bem para ajudar, a pessoa não tá conseguindo fazer as escolhas alinhadas. O que você pode fazer? Como que você pode ser esse instrumento? Você pode mandar uma mensagem positiva todos os dias? Você pode mandar energia boa? Você pode orar por essa pessoa? Você pode dizer, não, vamos pra academia juntas, hoje a gente vai juntas. Mas entenda, você só é responsável pelo seu processo. Quando você quer cuidar e salvar o outro, você corre um risco gigantesco de se distrair do seu próprio processo, de se distrair da sua história, da sua jornada. Eu trouxe alguns outros materiais complementares hoje aqui que eu acho importantíssimo e de grande valia pra gente conversar, principalmente nessa pergunta, né? Tá, mas e quando eu quero proteger o outro? Como que eu faço? O que eu faço? O que tá ao meu alcance? Mas eu não tinha como responder essa pergunta sem trazer essa introdução e principalmente. Vou trazer 2 dicas de leitura hoje. A primeira delas é Codependência Nunca Mais. Por que eu trouxe o Codependência Nunca Mais para o vídeo de hoje? A codependência nada mais é do que um padrão de sentimento, de comportamento e de funcionamento aonde eu internalizei que eu preciso sacrificar as minhas necessidades próprias, o meu eu, o meu desejo, aquilo que é importante para mim para cuidar do outro, para proteger o outro, para salvar o outro. E é por isso que toda vez que você se pergunta, eu quero ajudar alguém, eu quero salvar alguém, eu quero proteger alguém, eu quero limpar a energia negativa no campo de alguém, você precisa reforçar principalmente este insight. Essa intenção que eu tô tendo, ela serve para me distrair da minha jornada, para me distrair da minha vida? Ela serve para que eu continue naquela postura e naquela energia de eu sou a boazinha, eu sou a queridinha, eu sou a fofinha, eu sou a amada, porque eu sou uma boa pessoa? E não por quem eu sou de verdade, com luz e sombra na totalidade. Essa energia que eu tô querendo ajudar e salvar o outro, ela vem dessa dinâmica onde eu utilizo a vida do outro, os problemas do outro, as questões do outro para me distrair de mim, para fugir da minha vida, das minhas responsabilidades, dos meus compromissos. Aí vai lá, tu diz pra pessoa que ela tem que se alimentar bem, que ela tem que fazer atividade física, que ela tem que beber água, mas você não bebe água. Você não faz atividade física, você não se alimenta bem.
Percebe o que eu tô querendo trazer aqui? Ativam duas informações. A questão da incoerência. Então, eu falo pra pessoa fazer um negócio, eu não faço. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Porque o meu exemplo, o meu modelo, o que eu estou fazendo não importa. Eu quero só o seu benefício. E esse é o ponto. A codependência, ela faz a gente prestar muita atenção no outro, na vida do outro. E se distrair das nossas próprias questões e fugir das nossas próprias questões. Então, antes de querer limpar o campo do outro, proteger o campo do outro, salvar o campo do outro, olha pra você, presta atenção na sua vida, nas suas escolhas, nas suas dinâmicas, nos seus padrões de sentimento e comportamento. Será que não sou eu quem tô precisando me conectar mais? Será que sou eu que não tô precisando filtrar melhor aquilo que eu tô assistindo, que eu tô consumindo? Tanto nas redes sociais, no Netflix, no YouTube, nas canais e tal, ou também na questão que eu tô consumindo como comida, como água, tô bebendo água direito, tô me alimentando com nutrientes positivos, ou eu tô enchendo a cara de álcool, tô fumando que nem uma doida, tô comendo um monte de produto processado, nada de alimento natural, não como uma fruta faz 5 anos, não como uma salada faz 10 anos, e espero que a minha energia esteja maravilhosa. E aí, além disso, se não bastasse, né, todas essas palhaçadas que eu tô fazendo com a minha vida, eu ainda tenho a audácia de ficar seguindo página de fofoca, de ficar vendo o canal da TV com notícia trágica. Sério, outro dia eu tava num trabalho, gente, que aparecia... Eu não consigo entender, a pessoa que segue a página da Record, era só tragédia. E aí, graças a Deus, eu consegui sair daquele trabalho, porque... Era só uma notícia que aparecia, gente, e que porque é desgraça engaja e o ser humano tem, parece que um ímã e uma tendência natural a olhar pra isso, a se chamar a atenção disso. Mas por quê? Depois tu não tem noção daquilo que isso faz no teu campo. Era um flash que aparecia de um acidente, de alguma coisa. Gente, a minha energia ia lá no dedão do pé. Era inacreditável. Então, por isso que eu tô reforçando aqui. Você tem o livre-arbítrio de escolher o que você consome e o que você faz. Muitas vezes, questões, por exemplo, de comer doce, açúcar, fumar, tá associado a traumas e dores não processadas. Eu não consigo largar do açúcar, eu não consigo largar do cigarro, porque eu utilizo eles como um escape emocional. Tá tudo bem, porém... Se você não olhar para a causa, se você não resolver a origem dessa informação, você vai continuar repetindo esse padrão e este padrão vai ser o seu fracasso. Você vai estar fadado ao fracasso por conta dessa informação, desse comportamento. É por isso que você precisa, além de todas as práticas que comentei no outro vídeo, você precisa também fazer um processo terapêutico, um acompanhamento, alguma questão que vá aprofundar a causa e a origem para que você não fique mais refém dos padrões de comportamento destrutivos que você vem repetindo. E para finalizar, eu vou trazer aqui a outra dica de leitura. Deixa eu ver onde é que ele tá. Tá aqui. A outra dica de leitura, além do Codependência Nunca Mais, é o Conversando com Deus. Tem também o Cartas de Cristo, é um livro muito bom. Isso tudo são informações que te ajudam a te aproximar de Deus sem aquele filtro que eu comentei. Por quê? Se vem com o filtro da religião, talvez você vai ficar com aquela crença de que, ai meu Deus, é mais fácil um rico, um camelo passar no negócio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí você fica, o dinheiro é a raiz de todo mal, que também já é dito errado, né? Que na verdade o correto é o amor pelo dinheiro é a raiz de todo mal. O que acontece? Talvez você está sabotando a sua própria prosperidade por conta dessas crenças religiosas e você nem viu. Talvez você está sabotando os seus relacionamentos por informações e padrões que a religião trouxe e que não era bem isso que Deus queria de você. Para que você tenha uma relação pura, genuína e limpa. Limpa no sentido de sem ruído. Que não tenha o ruído do que a Amanda acha, do que a religião acha, do que o padre acha, do que o centro espírita vai dizer. Que tenha uma conexão pura, genuína e verdadeira. Sabe, hoje eu tive uma experiência incrível e foi extremamente profundo. Não tinha nenhum meio do caminho, não tinha... Eu até vou comentar que é a próxima ferramenta que eu vou indicar, mas começou por ali, só que depois, o auge da minha experiência com Deus, fui eu conversando com Ele. Fui eu aberta, genuína, vulnerável, demonstrando as minhas fragilidades, falando aquilo que eu não estava mais dando conta, explicando, mostrando, olha, aconteceu isso, conversando como se eu estivesse conversando com um amigo.
Ao invés da gente achar que a gente precisa estar o tempo todo sendo bom, sendo suficiente. E esse foi o áudio do aprendizado de hoje. Para de querer dar conta da vida achando que você está fazendo isso sozinho. A gente teve aula do Espírito Santo com a Gabi Staff e ela falou, você já usou toda a força que você tem e você se esquece que parte da força que você tem é a força que vem de Deus. Quando eu quero resolver as coisas do meu jeito humano, sozinha, limitada, bem feito, acha que é independente, acha que dá conta de tudo, pra no final das contas quebrar a cara. E quebrar a cara por quê? Porque Deus quer que eu quebre a cara sem Ele? Não. Mas porque eu não preciso dar conta de tudo sozinha e porque realmente, com as minhas fragilidades e limitações humanas, não tem como ser diferente. Eu realmente preciso me entregar e me render para essa energia divina. E a partir disso, a próxima dica que eu vou dar para vocês de conexão. Esse aqui é um devocional, chama Conversando com Deus Pai. Conversa com Deus Pai, na verdade. Amanda Veras. Muito bom, maravilhoso. E esse aqui é o outro, Alegria do Amanhecer, que eu também já fiz do Dave Leonardo. Talvez você já viu ele, já conheceu algum vídeo dele. O que acontece? Óbvio, o Dave tem o ministério dele, a Amanda provavelmente deve ter a dela também, eu não acompanho esse aqui, eu comprei faz pouco tempo. Mas por que eu tô trazendo isso, gente? Para que você faça aquilo que ressoa com o seu coração. Se fazer devocional, se só abrir a Bíblia, se escutar uma música de Deus, escutar um mantra, escutar uma aula de yoga, fazer uma meditação, fazer uma respiração, pensar na imagem de Jesus, olhar para o Espírito Santo, vai fazer você se sentir conectado, é isso que importa para você. Lembra, o primeiro de todos os pré-requisitos é o seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Aquilo que ressoa e conecta com a verdade do seu coração. E de novo, não porque alguém falou. O que eu tô trazendo aqui são ideias, inspirações e formas que podem contribuir, mas que não são a regra absoluta e a verdade absoluta. A verdade absoluta só pertence a Deus, ao todo, à fonte. Não pertence a ser humano nenhum. E se tem algum ser humano, seja na igreja, no centro espírita, na Umbanda, que tá te dizendo que ele é o dono da verdade absoluta, abre teu olho, desconfia, se questiona. Porque quando a gente para de se questionar, a gente para de acessar a forma que a gente tem de se conectar com Deus. Por que a mesa que eu trabalho é a mesa da consciência? Porque você precisa ativar a consciência para conseguir fazer diferente. A sua consciência é o ponto de conexão entre você e Deus. Quando você está consciente, você está presente, você está prestando atenção, você está presente, atento, observando e principalmente questionando. Essa prática, essa atividade, esse alimento, esse exercício, essa igreja, essa religião, essa prática, o centro espírita, essa meditação, tá me aproximando de Deus ou tá me afastando dele? Tá criando barreiras no meio do caminho? Tá criando obstáculos? Tá dificultando a minha relação com Deus? Percebe? Além disso, outra informação também que eu acho importante reforçar aqui, que você tem os seus próprios significados para cada coisa, que nem eu comentei na semana passada do texto, eu lembrei de trazer para vocês também. Eu tenho esse manto azul, era uma manta da minha mãe, e volta e meia, quando eu tô aflita ou precisando de limpeza e de proteção, eu utilizo literalmente como um manto. Então, se você tem, às vezes a criança também utiliza muito isso, sabe? O lencinho, o naninha, o brinquedo de segurança. Não tem por que você não utilizar mais essa possibilidade também agora na vida adulta. E de novo, né, às vezes você vai sair para trabalhar com um lenço que é o seu lenço de proteção, que talvez vai te dar mais força, confiança, segurança para aquela reunião importante, para aquele projeto que você tem que apresentar, para aquela venda que você tem que fazer. Então, utilize isso, esses recursos, né, a seu favor e a favor da sua conexão, seja com Deus, com a fonte, para que você se sinta seguro e protegido. Tudo isso que eu trouxe é de extrema importância, porque não adianta nada você faço afirmações positivas, faço oração, vou pra missa, vou pro culto, vou pro centro espírita, se você continua se sentindo péssimo e se você não se permite uma relação única e estreita com Deus. E, gente, a relação com Deus, ela vai acontecer no íntimo. Ela não vai acontecer quando você tá no meio de um vucu-vucu, no meio do povo, quando você tá rolando o feed do celular. Não vai acontecer quando você tá em outras pessoas. O seu íntimo mais precioso é o que Deus quer acessar. E, de novo, não é para ser fotografado, não é para ser filmado.
Tomem cuidado com a galera que tá postando muito sobre, ai, a minha conexão, a minha catarse, a minha evolução, ai, o meu devocional. Isso não foi feito para mostrar. Tem muitas informações que foram feitas para ficar no íntimo. A minha catarse de hoje foi feita para ficar no íntimo. Só eu sei aquilo que eu vivi com Deus. E por mais que eu conte, fale, testemunhe, só você vai saber quando você viver essa intimidade com Ele. Eu não tenho como viver isso para você. Você vai precisar desse discernimento, dessa força, dessa habilidade. E de novo, bom você se torna, já dizia Luana Carolina. Você, quanto mais praticar, mais você vai refinar essa conexão. Pensa comigo, tá? Quando você começou a aprender a falar, seja o português, o inglês, uma nova língua, você não sabia direito as palavras, as expressões, mas quanto mais você praticou, quanto mais você fez e treinou, melhor ficou essa sua habilidade. A sua intimidade e relação com Deus vai acontecer da mesma forma. Eu trouxe aqui a última ferramenta que eu recomendo, inclusive estamos prestes, né? Hoje terça-feira, segunda-feira, dia 27, tô gravando a nível da Gabi Staff. Esse aqui é o Planner Desperto, esse aqui é o de 2025. Eu já tive o 23, 24 e 25 e vou garantir o meu de 2026 também, porque além de ser uma agenda com planejamento mensal, é uma ferramenta sensacional de autoconhecimento, aonde, deixa eu mostrar pra vocês. Existem informações aqui que se chama o rastreador de hábitos. E isso você não precisa ter o planner da Gabi para fazer. Você pode fazer, dá uma olhadinha. Você pode fazer anotando num papel, numa caneta, o que você achar melhor. Eu geralmente anoto com um check que sim, o que eu fiz, e com um xizinho de não, o que eu não fiz. E aí, hábitos que eu tenho rastreado, que são importantes, e de novo, você vai ter que rastrear isso aqui que eu vou falar? Não. Você vai rastrear aquilo que é importante para você. Eu anotei se eu treinei, fiz algum tipo de atividade física, treino, nadar, yoga, natação, corrida, caminhada, andar a cavalo, qualquer coisa. Se eu consumi açúcar, se eu consumi álcool, se eu estudei, se eu fiz alguma venda, se eu criei conteúdo e também, principalmente, a fase e o período do mês aonde a minha energia baixa, aonde eu tô vivendo o meu ciclo, o meu período, e aí vem a TPM, a energia é óbvio que vai cair. Por quê? Eu sou mulher, eu preciso entender que eu não sou uma pessoa que vai estar com a energia lá no talo o mês inteiro, o ano inteiro. Inclusive, daqui a pouco tá chegando o verão, tá pra vir uma época do ano aonde, consequentemente, não só a natureza bota pra fora, mas eu também me sinto muito mais aberta a criar. Então esse é o ponto. Passamos pelo inverno, pela fase de casulo. Agora é primavera, é esse florescer para que depois o sol, o verão, essa energia do pra fora aconteça. Por que eu trouxe o planner e o rastreador? Para que você entenda, daqui a pouco no rastreador você vai perceber que você rezou e teve momento de prática de conexão e de meditação uma vez por ano, uma vez por semana, uma vez por mês. Como é que eu espero colher os frutos e as bênçãos de uma conexão espiritual elevada, de estar com a energia boa, conectada, sem ruídos na comunicação com Deus, com o todo, se eu faço isso de vez em quando? Eu oro lá de vez em quando eu me lembro, quando eu tô com algum problema, porque isso também aconteceu, tá? Muitos dos corações só chegam até Deus porque estão quebrados, porque estão doído, machucado. Essa frase, se eu não me engano, é de São Bento. Quantas vezes você precisou perder tudo, chegar no fundo do poço pra lembrar, né, agora que eu tô lá no fundo do poço, que eu tô em desespero, que eu não tenho mais nada de bom na minha vida, eu vou orar, vou pedir pra Deus, vou conversar com Deus. E aí quando tá tudo bem, tá tudo lá no alto, o trabalho tá ótimo, as relações estão ótimas, o dinheiro tá ótimo, a saúde tá maravilhosa, você nem lembra de agradecer a energia que te proporcionou isso tudo, que é a energia da conexão do todo, do divino. Então, eu sei que foi bastante informação, mais um vídeo muito potente. Acredito que é uma honra de verdade, né? Esse processo de ser esse instrumento, esse canal. Eu lembro de um desafio que eu fiz, que foi o Master Your Mind, em 2023, e foi a sequência de lives, tá aqui disponível, inclusive, se você pesquisar, você encontra. Eu fiz uma live, acho que foi o 7º dia, que eu falei sobre Deus. E foi a primeira vez, eu nunca tinha imaginado, gente. Pra você que chegou aqui agora e me conheceu agora, eu já fui a pessoa que teve vergonha de gravar vídeo, que teve vergonha, que queria se esconder, que não queria mostrar, que não queria falar. Ai, meu Deus, o que vão pensar, o que vão dizer? E naquela live sobre Deus, eu não só senti coisas sobrenaturais, como depois outras pessoas que estavam assistindo a live me contaram, me mandaram mensagem, que se emocionaram, que sentiram a presença do Espírito Santo.
E de novo, não é porque a Amanda é isso, a fulana é aquilo, o padre, o moço lá que fez a palestra no centro espírita. O poder e a autoridade não vem do humano e não vem de humano nenhum. Qualquer que seja o título ou o rótulo que foi criado por algum ser humano, já tem algum filtro ali no caminho. É por isso que esse vídeo é um convite para que você encontre a sua intimidade com Deus, você e Ele. Se você quer utilizar como ponte a leitura, o devocional, a religião, você quer usar como ponte o louvor, a meditação, a yoga, qualquer que seja a informação que faça sentido para o seu coração, ótimo. Mas lembre-se, essa informação é uma relação íntima, única, de você com o todo, de você com a fonte. Não precisa desse meio do caminho. Isso, vamos lá, quando você atravessa uma ponte, né? A ponte está ali para criar e unir dois pontos. Depois que você chega no segundo ponto, a ponte não precisa mais acontecer. Você já conhece a forma de se comunicar e principalmente o que você sente quando você está na presença do divino, na presença do Espírito Santo, na presença daquilo que faz sentido para você, que faz aquele arrepio, aquele quentinho no coração, aquela emoção, aquela vontade de chorar e realmente que vem de uma alegria que você não explica. Ou inclusive de um colo, talvez, de um momento de desespero, de aflição que você passou. Então respira fundo, como eu falei, é uma honra para mim ser esse instrumento, porque eu gostaria de ter escutado isso quando eu comecei a minha jornada, tanto de autoconhecimento quanto de evolução e desenvolvimento espiritual. Escutei também esses dias de um amigo de, nossa, você fala com tanta autoridade e firmeza, né, sobre esse assunto, mesmo sem ter uma religião definida, mesmo sem ter, por mais que eu seja, né, hoje católica praticante, esse é o ponto. Quando eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 6, 7 ninhos, gente. A minha mãe me deu um dos maiores presentes que eu vou passar aqui pra vocês hoje. Tinha aparecido episódios de padres que tinham cometido crimes com crianças. Não vou falar o nome, porque depois o vídeo, né, cai. Vocês já sabem, começa com P, né, e termina com filia. E o que aconteceu? A minha mãe, quando eu fui questionar ela, eu falei, mãe, como assim, né? O padre que tá lá na igreja, que é basicamente a forma mais próxima que a gente tem de se conectar com Deus, como que pode isso acontecer? E a minha mãe, com muita sabedoria, me disse, filha, a igreja, ela é feita por homens. Por mais que seja um local de conexão com Deus, ela é feita por homens. E os homens são falhos, mas Deus é perfeito. E ter esse discernimento me ajudou a entender e discernir quando outros homens, não necessariamente dentro da igreja, falharam comigo. Teve muita gente de retiro espiritual, de movimentos de autoconhecimento, de ferramentas que eu testemunhei e vi absurdos. Coisas que eu jamais faria e que inclusive sabotaram o meu processo de evolução e o meu trabalho. Por medo de ficar igual, por medo de cometer o mesmo erro. Mas no final das contas, percebe? Até quando a gente se atrapalha, até quando a gente erra, a gente está buscando evoluir, crescer, amadurecer. Tem sim os mal intencionados e quem erra de verdade, de propósito, por mal, porque a pessoa não tá nem aí para fazer o bem. Mas aí, de novo, livre-arbítrio. E isso vai ser a maior tranquilidade que você precisa, porque, de novo, lembra, a justiça ela vem de Deus, ela não vem do homem. Adianta eu querer ir lá fazer justiça com as minhas próprias mãos? Eu querer ir lá, dar na cara daquele padre que fez aquilo com aquela criança? Não vai resolver, porque daí eu vou atrair um problema pra mim. O padre vai assumir causa e consequência das suas escolhas. O fulano que tá falando besteira, que tá fazendo coisa errada, vai assumir causa e consequência. E eu vou assumir causa e consequência das minhas escolhas. De novo, me responsabilizo por aquilo que importa pra mim. Por aquilo que eu quero. Se eu quero colher o bem, eu vou plantar o bem. Não importa quem. Ai, mas a pessoa me fez mal. Ótimo, porque esse é o ponto também que abri a aba e agora vou concluir o vídeo com essa informação. As relações humanas são condicionais, diferentemente da nossa relação e do amor que Deus tem por nós. Se eu fico colocando condições na minha dinâmica com Deus, na minha dinâmica com as pessoas, eu estou afastando de mim a possibilidade de me sentir digna e merecedora do amor divino simplesmente por quem eu sou e não porque eu faço. Escutei também de uma amiga minha, porque as coisas começaram a dar errado, eu acho que é porque eu não estava mais indo no centro espírita, porque eu não orei mais. Vocês realmente acreditam em um Deus que tá lá em cima, né, ou lá embaixo, lá do lado, enfim, não existe em cima e embaixo do lado, mas que ele tá lá com a sua caderneta divina falando, não,
Porque a dona Amanda não foi esse domingo na missa, porque ela não conseguiu frear para deixar outra pessoa atravessar a rua, porque ela foi grossa com fulano que não estava respeitando os limites dela. Então, por isso, nós vamos mandar uma chuva de coisa negativa na vida dela. Vocês realmente acreditam nisso? É esse o Deus que vocês acreditam? E se for, paciência. Pode até ajudar, porque aí você acreditando nesse Deus condicional, você vai criar pra você uma vida onde você assume os seus compromissos. E aí eu vou ser uma boa pessoa, eu vou fazer o bem, eu vou frequentar os locais que eu acredito e julgo ser importante pra minha conexão, pra minha fé. E aí por isso eu vou colher bênçãos. Mas percebe? O pensamento de causa-consequência é diferente do pensamento da condição. Causa-consequência, eu fiz o bem, eu vou colher o bem. Condição, se eu fiz o mal, eu vou colher uma tragédia. Eu vou ser julgada, criticada, punida, ferida e machucada. Vocês têm noção que a única certeza que Deus tem é que a gente vai se atrapalhar? E quanto antes você aceitar e admitir isso pra você e pra mim, nem pra mim, né? Não precisa admitir pra mim. Pra mim não vai mudar nada. Mas admitir pra você mesmo as suas falhas, as suas limitações, as suas fragilidades e vulnerabilidades, melhor. Porque eu admitindo pra mim, eu tô mais perto de admitir isso pra Deus. Admitindo isso pra Deus, ele tem uma compaixão e um amor imensurável, absurdo, gigantesco. E ele sabe de coisas que você não sabe. Ele tem soluções que você nem imagina. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então entendam, todo o caminho e o processo vai precisar, de novo, de causa-consequência. Você plantando aquilo que você deseja colher. Agora, se, de novo, você quer permanecer no paradigma da condição de se eu faço bem, eu recebo bem, se eu faço mal, eu recebo mal, é com você. Mas eu, particularmente, Amanda, não acredito em um Deus que tá lá com a caderneta esperando você errar, você falhar, pra vir aqui te entregar uma tragédia, alguma coisa errada, tá? Dorme com esse barulho. Eu sei que é bastante informação e podem surgir mais dúvidas. Respondi algumas das que eu perguntei. Ai, esqueci de um detalhe importante que não dá pra deixar de mencionar. Nesse caso da moça que me perguntou, né, como eu faço pra limpar o campo de alguém, como eu cuido do outro, era porque ela tava querendo cuidar do filho. Sobre filhos e principalmente dependentes, tá? Podem ser filhos, crianças ou sei lá, meu enteado, meu sobrinho, meu irmão mais novo, alguma coisa assim. O que acontece, gente? Quando a gente tá trabalhando na energia de crianças ou de pessoas ainda dependentes da gente, a gente tem sim autoridade. Porém, cuidado com essa autoridade. Cuidado com essa sua responsabilidade. Porque se você fica reforçando essa dependência dessa criança de você, quando ela crescer, ela não vai conseguir caminhar com as próprias pernas. Quando ela crescer, ao invés de ela aprender a conexão direta com Deus, ela vai usar você como intermediário. Então, por mais que sim, é lindo e é muito potente que você queira proteger, abençoar, iluminar esse caminho e esse processo com o seu filho, lembra sempre de trabalhar a serviço e a favor da evolução dele, da independência dele, da conexão direta dele com Deus, para que você não seja sempre o intermediário. Por um período, sim, você vai ser. Como eu comentei, a minha mãe, ela foi uma mestra gigantesca para mim, principalmente nas conexões, na energia, sem palavras para agradecer. Mas se eu tivesse sempre condicionado a minha conexão ao intermédio da minha mãe, eu jamais conseguiria sentir a energia incondicional do amor divino. Por quê? Porque a minha mãe é humana e o amor humano é condicional. Então, percebe? Na hora de você cuidar e desejar, proteger, limpar a energia e cuidar do campo dos seus filhos, até os 18 principalmente, e depois dos 18, se ele ainda for dependente financeiramente de você, você ainda tem autoridade. Mas saiba que esse movimento, então eu vou manter ele dependente até os 40 que vai ser melhor. Melhor pra quem? Porque pra pessoa que com 40 anos ainda dependente de pai e mãe, ela se sente fracassada. Então, perceba se isso não é só um desejo do seu ego de querer controlar o quadradinho em que o seu filho está, ok? E é isso, amados. Todas as vezes que você for orar por alguém e pedir para alguém que seja para o bem maior de todos os envolvidos.
Aprendi isso na formação de Reiki que eu fiz lá na Austrália. A prof disse que tinham 2 mestres ensinando, eles eram um casal, o homem e a mulher. E aí o aluno perguntou, eu posso mandar Reiki pra pessoa que não me pediu Reiki? E aí a mulher disse, de jeito nenhum, você tem que respeitar o livre-arbítrio, só manda se a pessoa pedir. E aí o marido respondeu, eu não concordo, eu acredito que sim, tu pode mandar. A gente não pede licença pra mandar pensamento ruim, ódio, energia negativa, pra xingar alguém. Por que eu vou ter que pedir licença pra fazer o bem também? Então, por mais que sim, isso seja interessante, seja um ponto de vista muito bom, também é importante que você respeite o livre-arbítrio daquela outra pessoa que está recebendo aquela energia. Como que eu faço? Quando eu preciso trabalhar na energia, por exemplo, já aconteceu várias vezes, eu lembrar de cliente, eu lembrar de amigo, eu pensar, começar a vir o nome da pessoa no meu coração. Eu geralmente mando uma mensagem, oi, tudo bem? Como você tá? Como tá a energia por aí? Lembrei de você, alguma coisa assim. Se a pessoa não me responde ou eu não tenho liberdade e abertura o suficiente para mandar a mensagem, o que eu faço? Eu oro no seguinte formato. Energia, Deus, o todo, a fonte, criação. Cuida dessa pessoa, protege essa pessoa e traz para ela aquilo que ela precisa. Não aquilo que a Amanda quer entregar. Não aquilo que o meu ego acha que ela precisa. Para o bem maior de todos os envolvidos. Que ela receba o tanto de energia que ela precisa. De você e não de mim. Porque percebe? Eu tô rezando pelo benefício da pessoa ou eu tô rezando para que eu seja boa moça que ajudou alguém? Olha só, eu preciso do rótulo, eu preciso do título, eu preciso do parabéns, nossa, muito obrigado, o que seria da minha vida sem você? E aí, de novo, você fica como intermediário numa relação que não tem nada a ver com você. O meu papel aqui não deixo de ser intermediária, sim, mas vocês não vão me ver respondendo, ai, Amanda, o que meus anjinhos me disseram? Tem sim dentro da ferramenta da mesa da consciência a ferramenta que é o recado dos anjos, né? Que é uma mensagem canalizada que eu faço. Mas, de novo, eu não vou ser esse intermédio de você e da conexão. Tudo que eu estiver fazendo aqui vai ser para que você encontre a sua forma de se conectar. Encontre aquilo que faz sentido para você. Combinado, meus amores? Muito obrigada por mais um vídeo com temas extremamente profundos e importantes. Desejo de verdade que isso tenha sido de grande valia para você, para o seu processo, para sua conexão com Deus. Qualquer dúvida, ideia, insight, fica à vontade para me mandar mensagem ou deixar aqui nos comentários. Se você sentiu que precisa de uma liberação mais profunda, de alguma energia ainda mais importante, única e exclusiva no seu campo, fica à vontade para me mandar mensagem. Vai ser uma honra e uma alegria para mim servir e contribuir, seja só com os vídeos por aqui, esclarecendo as suas dúvidas ou também fazendo o atendimento da mesa da consciência ou de constelação familiar, tá bom? Contem comigo, vejo e honro cada um e até o próximo vídeo desse canal.